através da inspiração do Espírito Santo, eu quero falar com vocês sobre viver por um propósito. Porque viver por um propósito é viver uma vida sem limites. Você acredita nisso? Talvez depois da leitura do Salmo 139, o Espírito Santo te dê mais fé. A partir do primeiro versículo diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e está a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces completamente. Versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois Tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião, e em Teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. O Senhor te conheceu, te designou, te chamou, antes mesmo que você fosse gerado. Quando você ainda estava sendo formado, quando os teus ossos ainda estavam encobertos, no ventre de sua mãe, o seu pai já te conhecia. Não apenas isso, mas Deus também tinha escrito no livro dele cada um dos nossos dias. De forma singular, de forma peculiar. Este não é um texto genérico em que fala a respeito da criação de Deus por toda a humanidade, mas este é um texto singular que trata do propósito de cada indivíduo, que trata exatamente do chamado, da peculiaridade. O salmista Davi, muito inspirado pelo Espírito, ele começa dizendo: Senhor, antes que a palavra me chegue à boca, Tu já sabes o que vou dizer. Tu sondas meu coração, conhece os meus pensamentos. Não apenas isso, não apenas no tempo presente, mas também o Senhor conheceu no meu passado. E antes que eu tinha sido gerado, o Senhor já conhecia o meu futuro, o meu destino, os meus dias. É um salmo, é um texto que fala a respeito da soberania de Deus. Mas é um texto que também fala a respeito do amor incondicional de Deus. E quando eu leio esse texto, quase todas as vezes eu choro. E eu já li muitas vezes esse texto. Você encontra duas coisas que se parecem tão distantes: a soberania de um Deus criador de todas as coisas, de todo o universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ao mesmo tempo você encontra um Pai cuidadoso, detalhista, que escreve cada um dos seus dias. E aqui você pode associar tantos textos. Particularmente eu gosto de associar Mateus, Evangelho de Mateus, quando Jesus diz que o Pai cuida de nós com carinho, com amor, muito mais do que os pardais, muito mais do que o lírio dos campos, e que Deus conhece a quantidade de cada fio de cabelo que existe na sua cabeça. E eu vou dizer algo para você: eu tenho um amor muito grande pelos meus filhos, Natan e a Rebeca. Eu sou apaixonado por eles, todo dia eu preciso me derreter um pouquinho com eles. Mas eu não sei se eu teria paciência para pegar o Natan no meu colo e contar cada um dos fios de cabelo que o Natan tem. Você consegue imaginar coisas que se parecem tão distantes, mas elas são tão próximas? Um Deus que é tão grande, ao mesmo tempo Ele é tão detalhista, Ele é tão zeloso, Ele é tão cuidadoso, a ponto de saber hoje quantos fios do seu cabelo se soltaram. É desse Deus que o salmista Davi foi inspirado para não apenas declarar a sua soberania, mas também para nos mostrar que Deus
nos escolheu por um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E o mundo, a avaliação de propósito, de sucesso é muito complexa, é muito diferente daquilo que nós cremos. O que o mundo avalia ser o sucesso é o saldo da conta bancária. Mas o que nós avaliamos ser realmente o sucesso é o cumprimento do seu propósito. Quando você está no caminho, está cumprindo um propósito daquele pelo qual você foi chamado, nasceu para fazer, você então pode estar ou se colocar na posição de ser um homem, uma mulher bem-sucedida. E aquilo que eu vou falar esta noite é muito rápido. São apenas duas coisas. 2 tópicos apenas. Primeiro, quem foge do propósito vive uma vida medíocre. Portanto, não adianta você dizer assim, papo chato de novo, vai ficar falando esse negócio de propósito, chamado, beleza. Se você quer viver como um Walking Dead, se você quer sobreviver nesse planeta e sair de crises, depressão, ansiedade, ter momentos de alegria, mas viver como um ser, como um... Eu brinco, às vezes eu oro, eu falo isso com Deus, eu falo assim, Deus, sem a tua presença eu sou um zumbi, eu sou um Walking Dead, sem a tua presença eu não vivo. Eu fico como morto-vivo na terra, executando tarefas, acordando, comendo, dormindo, bebendo, e aí? O que acontece? Amanhã as coisas simplesmente se repetem. A vida sem a presença de Deus, e a vida sem um propósito é uma vida medíocre. E preste atenção, mas estou falando com todos nós aqui hoje, nessa reunião, a quem talvez não conseguiu estar aqui participando e vai assistir no YouTube as mensagens. Para todos nós, temos um propósito universal. E é sobre isso que eu vou falar. Eu não vou falar a respeito da singularidade ou da peculiaridade do seu chamado, mas eu quero falar a respeito do propósito que todos temos. Se você tem dúvida e dizer assim, mas para que será que eu nasci? Mas eu ainda tenho dúvida, eu não sei direito, eu vou te dizer, há no mínimo 2 propósitos que são universais para todo homem, toda mulher. Primeiro, se relacionar com o Pai. Deus nos chamou, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para nos relacionarmos com Ele. Por isso, pela graça e pelo Espírito, hoje você é chamado de filho, de filha. Ele não te chama de filho para te dar um título, para você se aparecer. Ele te chama de filho para te mostrar que Ele quer se relacionar com você como pai. Ele te chama de filha, não para você ter um certo preconceito por causa do seu problema de paternidade que você teve na infância. Não é nada disso. Ele te chama de filha porque Ele quer se relacionar contigo como pai, um pai de verdade. E a respeito desse relacionamento com Deus, obviamente a gente fala aqui em tantas pregações a respeito do relacionamento individual, a famosa vida diária com Deus. Todos nós somos chamados para isso, não apenas nos relacionarmos individualmente, mas também nos relacionarmos coletivamente. Por isso Cristo vem buscar a noiva. Por isso a importância de estarmos ligados no corpo, de estar conectado no GC, de estar ligado a uma igreja local. Não existe igreja a não ser serviço local. Mas esse é o primeiro aspecto, relacionamento. E o segundo aspecto do propósito universal que todos nós temos, gerar vidas em Deus. Portanto, se você tem dúvidas a respeito de propósito, eu não estou falando de peculiaridades de chamado, eu estou falando de propósito universal. Todos nós fomos feitos para nos relacionar com o Pai e, em segundo lugar, para gerar. Perceba, lembra do mandamento de Cristo? Quando Cristo disse assim, só existem 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas, relacionamento com o Pai. Segundo, amar o próximo como? Gerar. Amar ao próximo é gerar. Existem diversas formas de gerar. Quando os músicos sobem ao altar, eles estão exercendo amor ao próximo, eles estão exercendo amor à igreja. Eles estão criando um ambiente para que a presença de Deus se manifeste e você consiga receber e adorá-lo. Quando você é recebido por pessoas no estacionamento, elas estão gerando em Deus, com demonstração de amor, dizendo, olha, eu estou aqui servindo a sua vida, eu quero que você tenha a melhor condição de entrar, de ser bem recebido. Quando você se doa nos trabalhos de ação social, você está gerando no lar de crianças que foram maltratadas pelos pais, você está gerando no presídio, você está gerando dependentes químicos, você está gerando. Ou seja, para todos nós, o propósito
é universal, é único. Relacionar-me com o Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim. Gerar, eu preciso gerar vida, eu preciso gerar amor, eu preciso gerar novas pessoas em Cristo Jesus através do amor dele. Gerar, amar, produzir, todos esses verbos e mais alguns que você queira acrescentar nessa lista, eles estão no mesmo contexto, de que aquilo que você recebe de graça, se abasteceu, está cheio, agora transborde sobre a vida de alguém. Você reconhece a graça? Você é grato pela graça? Agora transborde, discipule, se torne líder, se doe, faça aliança de oração. Está entendendo? Transborde. Quem vive por um propósito, vive uma vida sem limites. Quem vive por um propósito, está sempre dando o seu melhor. Se você realmente se dedicar a se relacionar com Deus e a gerar, as coisas vão se cumprir e acontecer na tua vida. Deus me deu um versículo aqui antes de subir ao altar. Não precisa nem abrir, é um texto muito conhecido. João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem alguém aqui que é nascido do Espírito? Não importa de onde você veio, nem para onde você vai. O que importa é que Deus tem um propósito para a sua vida. Se você se entrega na mão dele, vai se cumprir. Uma vida que faz sentido é uma vida com propósito. Uma vida sem limites é uma vida com propósito. Não existe uma vida feliz sem um propósito claro, definido em Cristo Jesus. Se você de vez em quando tem crise, achando que sua vida é medíocre, deixa eu te falar algo inspirado por Deus. Talvez o propósito não esteja tão claro. Anote na capa da tua Bíblia, anote na tua carteira, no wallpaper do teu celular, do teu computador, anote, deixa claro: eu nasci para me relacionar com o Pai e para amar o próximo, gerar, produzir. Esse é o meu propósito. Não interessa se ele vai te levar para o sertão, para Conchichina, para os Estados Unidos, ou se é aqui em Joinville, porque os filhos de Deus não sabem para onde vão, nem de onde vêm. Está entendendo o que é se jogar do bungee jump, o que é se lançar em Deus? O que é viver por um propósito? É dizer assim: Deus, a minha vida não serve mais. Eu reconheço que minha existência é frágil. Eu reconheço que minha existência é passageira. Mas eu creio num Deus que me conheceu antes de me formar. Eu creio num Deus que conheceu todos os meus dias. Eu creio num Deus que conhece os meus pensamentos, a minha palavra, e sabe do meu amanhã. Para esse Deus eu entrego toda a minha vida. Toda demonstração de amor ao próximo faz parte do cumprimento do seu propósito. Escute bem. Você pode demonstrar o amor ao próximo através do seu chamado, através do seu ministério, que só existem 5. Muito fácil. Para qual ministério nasceu? Tem 5 possibilidades, irmãos. Você pode exercer, você pode demonstrar também através dos seus dons, talentos. Para isso existe dom de música, dons de dança, tantos talentos, tantos dons, pintura, artes, etc. Você pode também demonstrar amor ao próximo através do serviço. Quando você serve na salinha das crianças, quando você serve no estacionamento, quando você serve na limpeza, quando você serve na organização, quando você serve no som. Tudo isso é demonstração de amor ao próximo. Tudo isso é cumprimento do nosso propósito. Existe um propósito universal. Isso está claro para você? Você pode ter um chamado específico, um chamado peculiar. Pastor Tiago, o negócio é o seguinte: eu fui chamado para missões. Arde no meu coração aqui a Tailândia. O Senhor tem me falado a respeito desse país. Glória a Deus. É um chamado específico. Que bom que você já sabe qual é o seu chamado. All right. Beleza, muito bom. Agora você só exerce o seu chamado se estiver cumprindo o seu propósito. Não tem como exercer um chamado sem passar pelo propósito.
Você às vezes está se preocupando com o específico, mas está se descuidando do coletivo, daquilo que é nítido, claro, real e patente. Você fica, mas eu não sei direito da coisa, eu não sei ainda se eu vou fazer medicina, ou se eu vou fazer pedagogia, sabe, umas coisas assim. Não, mas eu estou procurando ainda para que Deus me chamou, por isso que eu ainda não aceitei ser líder de GC. Meu Deus, a gente ainda ouve esses negócios de vez em quando. Mas eu estou procurando ainda, não sei direito para que eu nasci. Deixa eu te falar, você nasceu para se relacionar com o Pai. Você nasceu para demonstrar amor ao próximo. Para isso que todos nós nascemos. É muito bom que você conheça o seu chamado, mas o seu chamado tem que necessariamente passar pelo seu propósito. Você só pode conhecer o específico depois de conhecer o grande plano. Você só pode se ater às coisas pequenas, micros, depois de ver o macro, o plano maior de Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ai meu Deus, Jesus. Irmão, isso aqui é Bíblia, não sou eu não. Se você precisa da prova testemunhal, 1 João 3,14. Quem não ama ainda está lá na morte, não está experimentando vida. Aí não sabe por que as pessoas, esse negócio de vida com abundância, isso aí é só para alguns. Isso é só para o meu coordenador, só para o meu supervisor. Porque a Bíblia está dizendo que enquanto você não amar o seu irmão, você permanece na morte. E uma das características de quem entende o seu propósito e quer viver pelo propósito é jamais desistir. Segunda característica de quem entende o seu propósito e quer viver pelo seu propósito, dar o seu melhor. Seja qual for o departamento que você se propõe a trabalhar e a servir, dê o seu melhor. Dê o seu melhor na sua casa, dê o seu melhor na sua empresa, dê o seu melhor no seu GC, dê o seu melhor aqui no Atração, dê a melhor adoração, dê a melhor pregação, a melhor oração, dê o seu melhor sempre. Isso é a característica de quem entende propósito, de que o propósito faz mais sentido do que qualquer informação. O propósito faz mais sentido do que qualquer passatempo e entretenimento. Meu Deus. E agora, abre mão de tudo, menos da presença de Deus. Só essas 3 características, só. Tenha paixão pela presença, não abra mão da presença de Deus por nada. Quanto mais você se apaixonar e se entregar e buscar a presença, mais Deus há de se manifestar. Preste atenção no que eu estou te dizendo aqui. Quanto mais você buscar a presença, mais Deus vai se manifestar na sua vida. Lembra do exemplo de Zaqueu? Quem conhece a história de Zaqueu? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... Zaqueu, desesperado pela presença de Jesus. Não dá para ver, ele era baixinho, essa multidão, não dá para ver, eu vou subir numa árvore, dá licença, eu preciso subir numa árvore, eu preciso ver esse Jesus, onde é que ele está? Cadê? Quanto maior o desespero pela presença, mais Jesus há de se manifestar. Jesus disse, quem é o homem que está subindo na árvore só para me ver? Este homem eu vou entrar na casa dele, essa noite eu vou cear com ele, porque ele está desesperado pela minha presença. Quanto mais desesperado você for pela presença, mais Jesus vai se manifestar na sua vida.